Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos todos aí mais uma vez ao canal. Eu fiquei de fazer um vídeo mostrando como que as questões são cobradas, certo? Então eu fiz esse vídeo de hoje, o objetivo dele é mostrar como a banca Sescra Rio cobra os assuntos nas provas da Petrobras. Então, para você que está estudando a instrumentação, estudando automação, eu fiz uma análise de 26 provas, as últimas 26 provas efetuadas pela Sescra Rio para o concurso da Petrobras na área de instrumentação. E hoje eu vou te mostrar como é que a banca cobra as suas questões, quais são os assuntos mais cobrados, tá? O que você tem que estudar? Tem que estudar de forma estratégica e direcionada. Então, como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu tenho que saber qual é o estilo da banca, quais são as questões mais recorrentes. Para isso, eu fiz uma análise de Pareto e essa análise trouxe alguns dados interessantes. Primeiro, é a distribuição das questões da prova, né? Então, matérias básicas, como português e matemática, representam 30% das questões dessa prova. E o que mais cai nessas duas disciplinas, quando a gente fala de português e matemática? Na língua portuguesa, o tema mais cobrado é a interpretação de texto. Então, é necessário que você saiba interpretar. Gramática, regência, concordância é o segundo assunto mais cobrado. Então, se exige, se você não está muito bem de gramática, regência, concordância, isso exige que você dê foco nessa disciplina. Frases, figuras de linguagem é o terceiro assunto, surge com menor incidência, menor número de questões, mas merece muita revisão, porque são questões recorrentes, tá? Então, em termos de matérias básicas de português, seria esses três grandes assuntos que você tem que dominar. Em relação à matemática, aqui também eu trago três grandes assuntos: geometria plana, espacial e álgebra, tá? Isso aí, sem dúvida, são os assuntos mais cobrados. E por que eu tenho que saber? Porque se você trabalha na Petrobras, você vai trabalhar com reservatórios, certo? Ela armazena produto em reservatórios. Esses reservatórios podem ser de forma esférica, pode ser de forma cilíndrica. Eu tenho que saber calcular o volume dessas áreas, tá? Então eu preciso conhecer bem essas disciplinas, é um conteúdo que ela sempre cobra. Progressões aritméticas e geométricas, tá? São também assuntos recorrentes. Trigonometria, matrizes em menor quantidade. E ainda não coloquei aqui no slide, mas eu vou destacar ainda a importância de raciocínio lógico matemático, tá? É importante que vocês deem atenção a esse tema, porque a Sescra Rio gosta de cobrar esses temas. Então, para você ter um bom desempenho, você tem que estar bem nessas disciplinas básicas, né? Como eu falei para vocês, a gente não pode deixar de estudar essas disciplinas, porque essas disciplinas reprovam, tá bom? Então, muita atenção nisso aí. Eu fiz um apanhado aqui dos assuntos mais recorrentes nas provas de instrumentação. Então, se é prova de instrumentação, com certeza a predominância é instrumentação. Então, o assunto mais cobrado, instrumentação, em primeiro lugar, depois CLP, depois metrologia e os demais na sequência. Instrumentação, o que você tem que saber? Simbologia, da ISA 5.1, aparece com frequência em todas as provas, tá? Medição de pressão, temperatura, nível, vazão, essas medições, esses cálculos têm que estar sedimentados na sua cabeça. Em relação a CLPs e automação, linguagem de programação ladder, certo? Linguagem de programação ladder é um dos assuntos que mais cobra, mas não a Sescra Rio, ela cobra esse assunto não simplesmente te passando um diagrama ladder. Às vezes você tem que interpretar um diagrama elétrico, transformar esse diagrama elétrico num diagrama ladder, ou analisar um diagrama elétrico e transformar para diagramas de bloco.
ou utilizando às vezes uma tabela verdade, né, o teorema de Carnot, fazer uma simplificação para CLP. Então vocês têm que dominar essas técnicas de estudo. Sistemas SCADA, né, supervisórios, malhas de controle, é um outro assunto também que cai, não com muita recorrência, mas cai, tá? E a SESGRA Rio, quando é técnico, ela cobra controle de uma forma mais simplificada, a área de malhas de controle, para o pessoal que é técnico, mas para o pessoal de engenharia, ela cobra a um nível bem alto. Então, se você está estudando para engenharia, estude muito malha de controle, tá? É isso que vai diferenciar você do seu concorrente. Outros 3 assuntos bem recorrentes são metrologia e calibração. Por quê? Porque o técnico vai calibrar instrumentos. Então ele precisa conhecer as técnicas de calibração, precisa conhecer a parte de metrologia, o que é erro, o que é incerteza. Esses assuntos são cobrados de forma recorrente. Em relação às questões de eletrônica analógica e eletrônica digital, a ênfase maior deve ser em eletrônica analógica, tá? Então, a SESGRA Rio gosta muito de questões envolvendo eletrônica analógica, principalmente na parte de transistores, amplificadores operacionais. A parte digital, que ela cobra mais, são portas lógicas, flip-flop, sem dúvida são os assuntos aí mais recorrentes. E redes, tá? Redes industriais, você tem que estudar Profibus, Modbus, tá? Ethernet e protocolos de comunicação, tá? Então, se fosse para falar, então, professor, mas eu não tenho tempo, essas disciplinas eu já domino, o que é que eu tenho que focar? Foque em instrumentação, CLP e metrologia. E ISA 5.1, tá? Esses assuntos são os assuntos mais recorrentes. Beleza? Então aqui a gente fez um apanhado geral. E agora eu vou fazer aqui, mostrar para vocês, eu destrinchei aqui só para vocês terem uma noção de como isso foi cobrado nas últimas 26 provas que a SESGRA fez. Então, em português, a gente observa aí um número de questões de interpretação de texto, um número elevado, gramática também, aí crasa já quase 50% em relação à interpretação de texto. Então, seu português, eu tenho que analisar como é que eu estou, certo? Estou bom de interpretação de texto, tá? Então vou focar mais no que eu estou mais fraco, né? Então, qual é o segundo assunto mais cobrado? Gramática, crase, figuras de linguagens. Matemática, conforme eu falei para vocês, geometria plana espacial, sem dúvida, é a disciplina de longe a mais cobrada, tá? Depois nós temos álgebras, PA, PZ e PGs, tá? Trigonometria e matrizes, né? Em eletrônica analógica, o que eu tenho que estudar, né? Transistores, né? Polarização de transistores, a forma de construção de circuitos com transistores, como que eu amplifico sinais usando transistores. Ela também gosta de cobrar amplificadores operacionais, né, funcionando como filtros comparadores. Então, se você não domina, estude isso aí. Componentes passivos, resistores, capacitores, indutores, associações, geralmente ela cobra na forma de associações, te dá um desenho e pede para você ter uma resistência equivalente. Eletrônica digital, é necessário que você estude portas lógicas, tá? Portas lógicas você tem que dominar. Isso é um assunto que tem que estar no sangue para quem está estudando. Flip-flop, os flip-flop básicos, né? E mapa de Carnot, minimização de circuitos, né? Se fizer esses estudos, você está fazendo o dever de casa correto, beleza? Redes industriais, né? Em redes industriais nós temos que estudar o que? Profibus. Profibus é um dos assuntos mais cobrados, tá? Profibus. Eu tenho Modbus, tá? Ethernet. Então eu tenho que conhecer a estrutura básica, como é que funciona, o que é a configuração mestre-escravo, como é que é o tipo de protocolo, tá? Não é muito aprofundado, mas eu preciso conhecer essas estruturas. Em relação à metrologia e calibração, aí eu tenho que as questões cobram mais em termos de instrumentos de medição,
multímetros e osciloscópios. Então, tem que ler, saber interpretar um desenho de um osciloscópio, saber identificar a frequência, saber identificar o nível de tensão, tá? São questões dessa forma que a SESGAN vem cobrando. Erros de medição, incertezas de medição estão associados à área de metrologia, então são conhecimentos básicos que eu tenho que saber e, inclusive, identificar esses erros em desenhos, né? Saber o que é uma esterese, o que é um erro sistemático, tá? Isso aí olhando um desenho, um gráfico. Técnicas de calibração e um pouco sobre transistores, né? Na parte de metrologia ela cobra isso aí, que são transistores e sensores. Na parte de CLP, conforme eu falei com vocês, programação, né? Então você tem que saber ladder e blocos funcionais, isso aí sem dúvida, tá? E comandos elétricos, né? Claro, né? Porque eu tenho que transformar, muitas vezes as questões envolvem um desenho de comando e você tem que traduzir isso aí com um diagrama lógico aí em programação, seja ele em ladder ou em blocos funcionais. Você tem que conhecer malhas de controle, tá? Malhas de controle, saber o que são os protocolos utilizados na automação também. Em relação à pneumática, é um assunto que algumas provas cobram com mais intensidade, outras menos. Então, o que eu preciso conhecer? Atuadores, válvulas, identificar circuitos hidráulicos e circuitos pneumáticos. Geralmente as provas cobram isso da seguinte forma: ela te dá um desenho de um circuito, coloca lá os dois cilindros, por exemplo, te dá um diagrama de comando lá embaixo e pergunta qual será o diagrama de trajeto e passo daquele circuito pneumático. Ou às vezes as questões são mais simples, né? Eles simplesmente te dão um desenho de uma válvula e perguntar: essa válvula é o que? Uma válvula de quantas posições, quantas vias? Então ela tem essa cobrança. Instrumentação, as questões mais cobradas aí estão relacionadas com medição de pressão, temperatura, vazão, né? Fluxo, né? Nível. E o segundo mais assunto é a ISA 5.1. Então você precisa dominar isso 5.1, tá? Algumas questões envolvendo instrumentação analítica, né? Aí a gente está falando às vezes de algumas técnicas analíticas como pH, como absorção atômica, como cromatografia, como a Petrobras pergunta isso, tá? E segurança nas medições, beleza? Então, o objetivo disso aqui, galera, era só mostrar como é que essas questões estão divididas. Vocês têm uma noção do que estudar, né? Como estudar, a gente já conversou, né? Agora, o que eu vou estudar? O que eu tenho que dar foco? Então, basicamente, as disciplinas básicas, eu preciso estudar interpretação de texto, certo? Gramática, tá? Matemática, foco em geometria e álgebra. E em conhecimentos específicos eu tenho que dominar instrumentação, CLP, metrologia, tá? Eletrônica analógica é um assunto relevante. Eletrônica digital tem tido menos questões, a cobrança das SESGAN Rio, mas é um assunto que você precisa dominar: portas lógicas, tá? Flip-flop, diagrama de cargo, tudo isso você precisa dominar. E redes industriais aí e controle de processo, isso aí sempre cai, então você tem que fazer o dever de casa, tá? Então, galera, priorizem aí para aprovação de vocês aí as matérias que vocês já perceberam que vocês têm uma maior dificuldade. Estudem mais, deem mais ênfase nessas matérias, tá? E não deixem de estudar os assuntos que são cobrados recorrentes. Tá? Se você fizer isso aí, você vai ser bem sucedido. Valeu, pessoal, isso aqui é mais uma orientação para vocês aí. Então, quem gostou, dá o likezinho aí, continua aí seguindo aí o canal para que eu possa fazer mais materiais que possam auxiliar vocês aí no rumo do concurso da Petrobras. Valeu? Então,
bom dia, boa tarde, boa noite para quem me vê. Um abraço a todos aí.